Hoje abordaremos o último dos fenômenos da ótica ondulatória vistos nesse curso, o fenômeno da polarização da luz. O fenômeno da polarização consiste em restringir a direção de vibração de uma onda transversal em uma direção específica através da utilização de um filtro polarizador. Na nossa análise, nós partiremos de uma representação para onda eletromagnética que utiliza uma função arbitrária que satisfaz a equação de ondas para uma onda periódica que se propaga na direção z, perpendicular ao plano de vibração. A partir das componentes desta função, obteremos as equações paramétricas que determinarão de que forma a onda luminosa está sendo polarizada. Para a nossa análise, vamos considerar uma onda plana que se propaga na direção z e que possui as componentes Ex igual a f de z menos vt e Ey igual a g de z menos vt. As funções f e g são duas funções arbitrárias que satisfazem a equação de ondas. Então, o campo magnético B, que compõe a onda eletromagnética, vai ser dado por 1 sobre V na direção Z, que é a direção de propagação, vetorial E, que é o campo elétrico que compõe a onda eletromagnética. Só que o campo elétrico ele foi nos fornecido na forma de componentes, certo? Então vai ser 1 sobre Z vetorial Ex na direção X mais Ey na direção Y. Essas direções estão dispostas da seguinte forma: eu tenho a direção X vertical para cima, a direção Z para a direita e a direção Y perpendicular ao plano XZ. Elas são todas perpendiculares entre si. Dessa forma, o nosso produto vetorial vai fornecer 1 sobre V, que multiplica menos EY na direção X, isso porque Z vetorial Y vai me dar uma componente na direção negativa X, mais Z vetorial X, então vai ser mais EX na direção Y. E dessa forma, nós vamos ter um campo magnético com as seguintes componentes. Vamos ter a componente Bx, que é igual a menos 1 sobre V Ey, que vai ser igual a 1 sobre a menos 1 sobre V, que multiplica a função arbitrária G de Z menos VT, e a componente Y, que vai ser 1 sobre V, que multiplica Ex, que vai me dar 1 sobre V, que multiplica a função arbitrária F de Z menos VT. As funções arbitrárias F e G dependem das variáveis Z e T. Para uma onda monocromática de frequência angular ômega, devemos considerar também o número de onda K nesse argumento das funções F e G. Dessa forma, o novo argumento das funções F e G vai ser dado por K, que multiplica Z menos VT, que vai ser igual a Kz menos ômega T. Ou seja, nós saímos de uma situação em que o argumento me dava uma diferença entre posições e passamos para um argumento que me fornece a diferença entre as fases.
certo? Kz, o produto Kz é uma fase, seria uma fase em função de Z, e o termo ômega-t seria a fase em função do tempo, onde ômega é igual ao número de onda vezes a velocidade, e o número de onda é igual a n vezes K0, onde n é o índice de refringência do meio e K0 é o número de onda reduzido. Bem, então, como vimos no início da nossa abordagem da ótica ondulatória, uma função que pode ser utilizada para representar uma onda eletromagnética e que vai também satisfazer a equação de ondas é a função exponencial. Então, dessa forma, nós podemos reescrever as componentes Ex e Ey da nossa onda plana da seguinte forma. Ex vai ser igual a, seria uma amplitude real, que multiplica E elevado a I Kz menos ômega t, vezes E elevado a I delta x. Esse termo delta x, ele está relacionado, ele é, na verdade, a constante de fase associada à onda. Bem, isso aqui vai ser igual a velocidade vezes a componente y do campo magnético. A componente é y, vai ser igual a b, que multiplica E elevado a I Kz menos ômega t, que multiplica E elevado a I delta y. Isso aqui vai ser igual a menos V vezes a componente x do campo eletromagnético. Nós podemos reescrever essas expressões da seguinte forma. Meu Ex seria igual a vezes E elevado a I delta x, que multiplica E elevado a I Kz menos ômega t. Isso aqui vai ser igual a V, que multiplica a componente y do campo magnético. E y vai ser igual a B, que multiplica E elevado a I delta y, que multiplica E elevado a I Kz menos ômega t. E isso aqui vai ser igual a menos V Bx. Esse termo, esses dois termos que surgem aqui, ó, A vezes E elevado a I delta x e B vezes E elevado a I delta y, são as amplitudes complexas da minha função de onda, certo? Da minha componente Ex e da minha componente Ey, respectivamente. E esse termo ao lado é elevado a I Kz menos ômega t, é o fator de fase associado à componente da onda eletromagnética. Bem, então A e B, né, os termos A e B que aparecem na nossa expressão, eles são as amplitudes reais das nossas componentes, e ΔX e ΔY são as constantes de fase associadas às componentes EX e EY, respectivamente. Vale salientar que a 5.28, né, as duas equações para as componentes que aparecem na 5.28, elas estão em notação complexa, certo? Então, ela dá a solução geral para as componentes da onda eletromagnética.
Passando a 5.28 para a notação real e considerando o ΔX igual a zero, nós vamos encontrar x igual a cosseno de φ e y igual a b cosseno de φ mais delta, onde nós estamos considerando, né? Lembrando que nós estamos considerando a constante de fase da componente x igual a zero e definimos delta como sendo a diferença de fase entre as componentes, ou seja, ΔY menos ΔX. Como ΔX é igual a zero, né, na nossa aproximação, acaba que a diferença de fase delta vai ser igual à constante de fase da componente y. E φ é a fase da componente, onde φ é igual a Kz menos ômega t.